Aqui em Atos 2 vai falar do primeiro avivamento que a igreja experimentou. E nós vemos que existe em toda a Bíblia a lei da primeira menção. O que é a lei da primeira menção? Quando alguma coisa é citada pela primeira vez, ela carrega muito daquela verdade. Então, a primeira menção de um avivamento, de um derramar de Deus, aconteceu aqui em Atos capítulo 2. Eu estava lendo e meditando, e o Senhor me fez ver que aqui em Atos tem uma palavra que cita o tempo todo. E essa palavra é essa mesmo, é todo. Todas as pessoas, todos, cada um. Cada 2, 3 versículos cita lá todos, todos. Então nós vemos que aqui é o primeiro avivamento que a igreja experimentou. E também fala que todos. Eu quero ler, eu quero que vocês prestem atenção cada vez que nós citamos todos ou cada um. Atos capítulo 2, vamos começar a nossa leitura. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estávamos assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo dos céus. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua materna. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elemitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, os romanos que aqui residem, tanto judeus quanto prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? E todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isso? E outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai às minhas palavras. Versículo 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão todos os velhos. Versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Versículo 32. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Versículo 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles essas coisas, compungiram-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, pois? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus chamar. Pai, a tua palavra, Senhor, rasga, Senhor, amado dos céus, abre o nosso entendimento, queima o nosso coração e fala conosco pela tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós vemos aqui que a palavra o tempo todo fala todos, todos. Por que fala todos? De um texto que está falando sobre um avivamento, um derramar de Deus, fala que
Toda Jerusalém estava reunida ali. Era a terceira maior festa do povo judeu. Todos os meninos, quando passavam e faziam bar mitzvah, quando eles tinham 12 anos para cima, eles tinham que ir para Jerusalém 3 vezes ao ano. Na festa da Páscoa, a festa de Pentecostes, a festa das semanas, e também na festa dos tabernáculos. As 3 festas. Então aqui vinha a Jerusalém de todas as cidades de Israel e da onde tinha judeu. Então aqui menciona 18 povos que tinham línguas, dialetos diferentes, que estavam ali em Jerusalém. E o interessante é que fala que todos foram visitados, que todos ouviram falar das grandezas, que a promessa de Deus é para todos. Quando nós escutamos todos, eu fico ciente que o nosso Deus é um Deus que não exclui ninguém. É um Deus que não tem filhos prediletos. É um Deus que não faz acepção de pessoas. É um Deus que quer fazer na vida de cada um de nós. É um Deus que tem uma intenção de se revelar para cada um de nós. É um Deus que você pode estar vivendo a pior fase da tua vida, mas Ele quer aparecer para você. Ele quer se revelar na tua vida. Deus não tem filhos prediletos. Ele tem filhos que dão uma resposta diferente. Ele tem filhos mais dedicados, mas não tem filhos prediletos. Quando nós entendemos isso, a gente entende que o coração de Deus é para mim também. O que Ele quer fazer é para mim também. E é para você também. Coisas grandes que Ele quer fazer é para mim e para você. Nós somos herdeiros de tudo que está escrito na palavra. E a palavra fala que Deus derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Então, há um derramar de Deus, há um derramar do coração de Deus, das grandezas de Deus, que é para toda a carne. Se é para toda a carne, é para você. Eu quero falar para você nessa noite, você terá experiências maiores. Você vai conhecer um Deus mais lindo. Você vai entrar no santuário e vai entender um Deus que Ele é apaixonado por você. Um Deus que deu a vida para resgatar você. Que tem um projeto e um plano na sua vida. E nós vemos, amado, que a palavra de Deus fala que o avivamento sempre é algo coletivo e simultâneo. Por quê? Vamos ver alguns, assim, eu quero citar alguns avivamentos da Bíblia. Tem avivamento da época de Davi. 1 Coríntios 25, não precisa abrir a palavra. Fala que o avivamento do tempo do rei Davi foi um avivamento de adoração e louvor 24 horas por dia. Davi estabeleceu um pedaço ali de Jerusalém, chamou Sião, onde ele fez turnos de 24 horas de adoração. E ele colocou profetas para adorar, com instrumentos e profetas para estarem profetizando. Queridos, foi um avivamento onde Deus revelou a sua presença. A presença desceu em Sião. Deus se revelava em Sião. Na palavra de Deus fala do avivamento do rei Ezequias, 2 Crônicas 30, 27. Um avivamento que diz a palavra que todos os sacerdotes se levantaram para abençoar o povo. E todas as orações foram ouvidas e respondidas. Já pensou um negócio desse? Chegar um tempo, Deus falar assim, 2 semanas, tudo que vocês orarem vai ser respondido. Já imaginou isso? Eu ia orar de noite, sem parar. Eu ia ficar orando por todo mundo, pela minha vida, por todo mundo que eu lembrasse. E fala que no tempo de Ezequias, naqueles dias, todas as orações foram ouvidas. Fala que não só o reino do sul, que era Judá e Benjamim, mas também o reino do norte, que estava separado, receberam aquele avivamento. E eles saíram quebrando todos os postes ídolos, toda idolatria. Porque eles conheceram um Deus pessoal, que responde à oração. Também fala do avivamento de Pentecoste. O que aconteceu? Deus falando das suas grandezas ao povo de Israel. Diz a palavra que estava em Jerusalém uma multidão. E fala que aqueles homens, tinha 120 homens que estavam ali orando e se preparando para aquele momento. E aqueles 120 homens saiu por toda Jerusalém. Acredito eu, de 2 em 2, como Jesus ensinou. E eles saíram falando, e começaram a falar em outras línguas. E começaram a falar as línguas daquelas 18 nações. E eles começaram a falar as grandezas de Deus.
as coisas magníficas, excelentes, as verdades que o judeu queria entender, mas não tinha discernimento. Aquilo que o judeu queria compreender da parte de Yahvé e não conseguia compreender. Num só dia, Deus começou a falar a respeito de si mesmo, das suas grandezas. E aquele foi um avivamento de uma revelação de um Deus que fala. De um Deus que fala de si mesmo. Um Deus que conta segredos. Um Deus que conta os seus mistérios. O avivamento de Atos 2 foi esse. Teve um outro avivamento em Atos 5, onde a palavra de Deus fala assim, que pelas mãos dos apóstolos se fazia sinais, prodígios e maravilhas. Atos 5:12. E todo o povo começou a ser tocado. E fala que todos eram curados. Todos eram curados. Ao ponto deles colocarem as pessoas na rua, deitadas. E quando a sombra de Pedro projetava sobre eles, eles eram curados na hora. Foi um avivamento de cura que aconteceu em Atos 5. Vinha de todas as cidades e naqueles dias todos eram curados. Todos eram curados. Então nós vemos que o avivamento é algo coletivo, algo simultâneo, algo que acontece em uma cidade ou uma nação toda, mas é algo diferenciado. São revelações de Deus diferenciadas. Tem o último avivamento bíblico que eu anotei aqui, de Atos 19, avivamento de Éfeso. Quando chegou Paulo em Éfeso, diz a palavra, que todos os espíritos malignos saíam, e começou a cidade toda a se converter. Queimaram os livros todos de bruxaria, porque Éfeso era a capital da idolatria da Ásia Menor, onde estava o templo de Diana, de Artemis, dos gregos. E diz a palavra que foi só dos livros de bruxaria que foram queimados, deu mais de 50 mil denários, que era 50 mil dias de um trabalhador. E também fala que foi um avivamento tão grande em toda a cidade, que os ourives e os artífices que fabricavam os nichos de Diana, eles disseram assim, ó, a nossa profissão está em descrédito, e a nossa Diana e o templo de Diana está sendo considerado como nada, porque toda a cidade está sendo impactada e liberta. Toda a cidade foi liberta dos demônios e da idolatria, no avivamento que aconteceu em Éfeso. Então nós vemos que foram revelações de Deus diferenciadas. Amém, queridos? O que eu quero dizer? Que Deus vai fazer algo que vai ser coletivo, ao mesmo tempo simultâneo. Algo novo. Deus não tem cópia. Deus faz coisas novas. Pode ser que um tempo vai ser um tempo de só arrependimento, de pecado, de santidade. Um tempo de restauração de família. Um tempo de milagres. Não sei. Um tempo onde Deus vai abrir os nossos olhos, a gente vai ver o Senhor e vamos sentir o seu amor. Mas tem aspectos de Deus que serão revelados, porque o avivamento está chegando. E nós vamos provar essas coisas, no nome de Jesus. Amém, queridos? Então eu quero falar sobre Atos 2, desses todos. Então, já que é para todos, que é para mim e para você, aqui eu estava meditando e tem 4 categorias desses todos. 4 categorias. Primeira categoria, eu quero falar aqui, versículo 1 até o versículo 4. São 4 tipos de pessoas que participam desse todos aqui de Atos 2. Aqui no Atos 2, versículo 1, fala, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Versículo 7 fala, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando. Versículo 8, como os ouvimos cada um de nós falar na nossa própria língua materna. E 32, a esse Jesus que Deus ressuscitou, de que todos nós somos testemunhas. O primeiro todos aqui foram os catalisadores, aqueles que receberam e deram daquilo que estavam recebendo. Porque a palavra do Senhor fala que Jesus apareceu para eles depois da ressurreição e pediu para eles perseverarem em oração, esperando o derramar do Espírito Santo.
E lá em Atos capítulo 1, versículo 14, fala que eles perseveraram em oração, e era 120 pessoas. 120 pessoas. O apóstolo Pedro, ele fala que essas 120 pessoas se tornaram as testemunhas. As testemunhas. E também, essas 120 pessoas, elas foram descritas como os galileus. Porque havia, na parte sul de Israel, a parte mais nobre, mais elitizada, mais culta, mais religiosa, onde estava Jerusalém. E a parte da Galileia, não da Judeia, mas da Galileia, a parte norte, era a parte onde as pessoas não eram pessoas que temiam a Deus. Lá nos galileus, onde Jesus chamou. Os galileus não eram aqueles que seguiam os rabis da época. Não tinha fariseus lá e doutores da lei lá da Galileia. Só na Judeia. Mas Jesus chama os que não são. Ele chama os pequenos. Ele chama aqueles que não têm. Aqueles que não sabem. Ele chama homens e mulheres que vão render os corações. Pessoas que vão se entregar a Ele. Ele não chama pessoas capacitadas. É por isso que Ele está chamando você para algo novo. Você está sendo chamado para algo de Deus. O que Deus quer de você, que você receba essa palavra e fala: Senhor, eu quero ser essa pessoa que responde aos céus. Os catalisadores desse avivamento, eles foram aqueles que oraram, que buscaram, que receberam. E depois que eles transmitiram, eles deram início a um processo de vida. Eles soltaram aquilo que estava recebendo. E diz a palavra que toda Jerusalém foi impactada. Todos ouviram as grandezas de Deus. Todos foram tocados por um Deus que fala, por um Deus que revela, por um Deus que conta segredos. Porque esses homens saíram pelas ruas, pelas cidades, saiu pelo templo, e eles ao ar livre, no meio do público, soltaram o que tinha recebido. E eu quero falar que Deus tem esses todos aqui. Pessoas que vão ser semeadores de vida. Os catalisadores que vão receber. Pessoas que vão começar a orar por coisas maiores. Vão começar a crer em coisas maiores. Não creia só naquilo que você quer alcançar na tua casa, na tua família. Creia em coisas maiores. Sonhe com coisas maiores. Meu Deus, eu lembro quando eu me converti, eu falei: Jesus, eu quero viver coisas grandes do Senhor. Eu vivi em oração, em vigília, porque eu queria ver coisas grandes. Na época que eu me converti, eu era mais doido ainda. Eu queria ser arrebatado. Eu queria ser transladado. Eu queria... Tudo que vocês pensavam, eu queria. Queria ressuscitar os mortos. Fiz isso 2 vezes. E os mortos não levantaram. Eu fui até expulso do velório. Tamanha foi a gritaria que eu fiz para o morto levantar. O filho da pastora Irene, que era pastor na época, me acompanhava. Meu Deus do céu. Ele ficou morrendo de vergonha, porque ele estava acompanhando a família comigo, que estava passando o processo todo do acidente, que estava na UTI. E quando meu amigo morreu, eu não falei nada para o filho da pastora, para o pastor Júnior, e fui para a UTI. Fui para a casa do homem onde ele ia ser velado. E fiquei lá quase 2 horas mandando o morto levantar. O morto não levantou, mas Deus batizou gente com o Espírito Santo dentro daquela sala. Porque a gente falou assim: todo mundo que é crente entra. Daí nós fechamos a porta. Deixamos só os crentes dentro. E todo mundo ficou na janela vendo. Aquele monte de gente na janela vendo. E nós fazendo aquele tropé lá dentro. Mas eu quero dizer, queridos, que nós temos que acreditar em coisas grandes. Nós temos que esperar coisas grandes. Nós temos que estar falando: Deus, eu quero ver coisas grandes na minha vida. Eu quero ter experiências grandes com o Senhor. Deus responde à fome. Deus responde à sede. Deus responde a um coração que quer. Deus responde a alguém que vai ter ousadia para soltar o que está recebendo. Deus responde pessoas que estão com sede de ver a glória de Deus, de ver vidas sendo tocadas, sendo salvas, sendo libertas. Pessoas que estão olhando mais do que a sua família e os seus problemas, mas estão olhando com os olhos de Deus, com o coração de Deus, querendo coisas maiores. Amém, gente?
Segunda classe de todos aqui, categoria de todos, eu chamo de admiradores. Versículos 5 e 7 fala assim, ó: estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo dos céus. No versículo 6, vamos ler aqui, fala assim: quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, perguntando, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Versículo 12, todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isso? Então nós vemos que aqui, todos, esses todos aqui agora é todos que estavam em Jerusalém. Todos que estavam em Jerusalém. Eles ficaram perplexos, atônitos, admirados. Eles foram tocados. Eles entenderam as grandezas de Deus. Eles perceberam o que estava acontecendo. Mas só uma fatia muito pequena que se rendeu a Deus. 3.000 pessoas ali. Era uma multidão enorme, só 3.000 pessoas se renderam. Os admiradores, eles ficaram confusos, mas maravilhados, atônitos, mas ao mesmo tempo, eles gostaram do que tinha acontecido. Porque era para eles terem apedrejado os apóstolos ou a igreja que estava fazendo aquilo, porque aquilo poderia ser julgado como um insulto, uma blasfêmia, e poderiam apedrejá-los em plena festa religiosa. Mas não, eles gostaram. Os admiradores, eles gostaram. Jerusalém gostou do que estava experimentando, mesmo que não estava entendendo. E eu quero falar que tem uma segunda classe, categoria de todos, são aqueles que gostam. Gostam, mas não entendem. Recebem, mas tem pouca mudança. São aqueles que são respingados, mas não são cheios. São aqueles que são tocados, mas não são transformados. E eu quero falar para você que o Jesus da Bíblia, Ele quer que você saia desse lugar de admirar, de gostar, de querer ver, para você transicionar para esse outro lugar, de semeador de vida, de catalisador. Todo mundo, se Deus abençoar você, você vai gostar. Se Deus tocar em você, você vai gostar. Meus irmãos, mas não é questão de você gostar. É questão de você entrar nesse universo, onde Deus se revela e querer mais dEle. Porque nós temos uma facilidade de cantarmos e expressarmos coisas bonitas com as nossas canções, até com as nossas orações. Mas a nossa prática não condiz com aquilo que falamos. Num casamento, por exemplo, né, os maridos, de vez em quando minha esposa cobra muito de mim algumas coisas, porque a gente fala muito para as esposas: eu te amo. Alguns falam, né, outros nem falam isso, né? Eu te amo, mas a expressão do desejo não é só isso que tem que ter. Tem que ter prática. Tem que lavar a louça, tem que ajudar a cuidar dos filhos, tem que colocar a casa em ordem, tem que carpir a grama, tem que, né? Não é só falar eu te amo, eu te amo, eu te amo. E a gente fica com Deus também: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Tá bom. O que você faz por mim? Qual é a atitude prática desse amor? Então é mais do que gostar, é mais do que admirar, é você entrar numa profundidade com Ele. É você entrar e falar: Senhor, vou viver para o teu inteiro agrado. Vou sair da posição, Deus, que eu gosto de receber as gotinhas da tua presença, e eu vou ser cheio do Espírito Santo. Vou sair dessa posição apenas de querer receber minha bênção, eu vou ser um instrumento de bênção. Eu vou sair dessa posição apenas de gostar, Deus, de receber uma palavra de Deus, uma palavra profética. Deus, eu vou ser uma pessoa profética. Eu vou ouvir teu coração. Eu vou entender o que o Senhor quer. Eu vou entender o que o Senhor fala. Eu vou transicionar, Deus, desse lugar onde eu recebo, mas não sou transformado, para um lugar, ó Deus, onde eu vou me render, para o Senhor fazer o que o Senhor quiser na minha vida. Amém, queridos? A outra classe de todos, que eu quero outra categoria de todos, vai falar aqui, que
versículo 17, 21 e 39, fala: acontecerá, diz Deus, nos últimos dias, que Ele vai derramar do Espírito sobre toda a carne. Todos aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos. A promessa não é só para vocês não, falou para o povo de Israel. É para vocês, para os teus filhos e para todos quanto o Senhor Deus chamar. A outra categoria de todo é o alvo do avivamento. O avivamento que Deus quer fazer não é para uma igreja, não é para a tua casa, não é para o ministério de intercessão dessa igreja só. O coração de Deus está em toda a carne. Oportunidade para todos invocarem o nome do Senhor. O que você vai receber é para você levar para toda a carne. Porque os olhos de Deus estão postos em toda a carne para derramar do Espírito sobre toda a carne. Porque Ele quer que todos que invoquem o nome dEle sejam salvos. Porque a promessa dEle é para todos que Ele vai chamar. E Ele vai chamar quando tiver os anunciadores das boas novas. Quando tiver alguém que pregue, que fale dEle. Ele habita em mim, eu sou um templo móvel, uma casa móvel. E Ele fala através de mim, através de você. Então Ele vai chamar as pessoas através de nós. As pessoas vão conhecer o senhorio dEle através de nós. Eles vão receber do Espírito Santo através de nós. Então tudo que Deus tem para fazer, Ele quer fazer para nós levarmos para o mundo. Amém, queridos? E a última classe de todos, versículo 14 e 37, para nós encerrarmos. Fala assim: então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém. Versículo 37. E ouvindo essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Os apóstolos citados eram só 12. Judas, ele saiu para se enforcar e arrebentou as suas entranhas, mas Matias foi colocado no seu lugar, então era 12. E aqui fala que Pedro e os 11 se levantaram. Pedro e os 11 apóstolos se levantaram. Parece uma coisa simples, pensando na nossa realidade, nosso tempo. Mas eu quero que você entenda que há 50 dias atrás, Jesus tinha sido crucificado ali em Jerusalém. Os religiosos e os homens que entregaram Jesus para os gentios, para Jesus ser crucificado, estavam ali. A multidão que pediu para crucificar Jesus, estava ali. Então, quando perguntaram assim, essa bagunça toda, quem é responsável por isso? Pedro levantou. E ele levantou, não levantou sozinho não. Aí levantou Tiago, João, Bartolomeu, Tomé, Filipe, Judas, o outro Judas, Simão Zelote, e foi levantando, Matias, um do lado do outro. Quando perguntaram quem é os responsáveis, quem vai morrer agora? Porque na verdade, Pedro não sabia o que ia acontecer. Mas quem que é o responsável? Quem vai explicar o que está acontecendo? Quem é o responsável por esse insulto, por essa bagunça? Nessa festa santa, Pedro se levantou e começou ainda a trazer um discurso bem assim, de bênção. Vocês mataram ele. Sabe aquele Jesus que o papai usou com sinais, prodígios e maravilhas? Vocês mataram ele. Vocês crucificaram ele. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E é a promessa que ele recebeu do Pai que derramou agora. É por isso que esses homens não estão embriagados não. Esses homens estão cheios do Espírito Santo, falando as grandezas de Deus, se cumprindo a profecia de Joel capítulo 2. Pedro ainda vem com o discurso ainda, entre aspas, ofensivo, jogando peso da crucificação de Jesus para eles. Mas eu quero dizer, queridos, que essa classe de todos são aqueles que vão na frente, são os rompedores de caminho. Aqueles que vão abrir caminho onde não tem caminho. Algo que nunca tinha acontecido. Pedro se levanta e fala assim, pode deixar que eu explique esse negócio. Pode deixar que eu estou à frente desse negócio. Pode deixar comigo, eu vou mostrar o que está acontecendo aqui.
Então nós vemos que esses homens no avivamento são os rompedores de caminho. E Deus está procurando uma classe mais louca, uma classe mais insana, que serão os rompedores de caminho. Que vão fazer coisa que não foi feita ainda. Que vão receber de Deus ideias, projetos. Vão receber de Deus coisas para fazer que nunca foram feitas. Deus tem coisas que Ele quer fazer que os olhos não viram ainda, que os ouvidos não ouviram, que nem entrou nos corações, mas que Deus tem preparado. E essas coisas Ele vai trazer para homens dessa categoria, que vão falar: Senhor, nunca aconteceu isso, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se eu vou viver ou vou morrer, mas eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser aquele que rasga os céus, eu quero ser aquele que quebra, Senhor, as trincheiras do inimigo. Eu quero ser aquele que é ponta de lança, que vai na frente, que abre caminho. Eu quero ser aquele, Deus, se eu tiver algo novo para fazer na terra, eis-me aqui, Senhor. Se tiver algo, Deus amado, que vão cair de pau, que vão, ó Deus amado, me crucificar, eis-me aqui. Eu vou dar cara a tapa, eu vou enfrentar, porque Deus está levantando uma geração que vai ser os rompedores de caminho. Os que vão fazer buraco, o diabo vai fazer cerca, muralha, e você vai fazer brecha nos muros, nas muralhas, para que o povo possa passar. Os 120, eles seguiam aqueles 12 que iam abrindo o caminho. E eu quero falar que Deus tem esse todo para levantar também. Uma classe de elite, que vai ser mais doida do que os 120 ali que vão estar recebendo. Uma classe de elite que vai fazer coisas novas. Uma classe de elite que não só vai seguir o que Deus está fazendo através de alguns, mas eles vão ser aqueles que vão abrir o caminho para que coisas novas aconteçam. Tem uma porta dourada imensa se abrindo. E Deus está procurando quem quer passar. Tem coisas maravilhosas surgindo. E Deus está procurando quem quer experimentar. Tem um coração de Deus querendo ser derramado sobre nós. E Deus está perguntando quem quer sentir isso. Quem quer viver essas realidades. O avivamento está chegando. Você pode ser um admirador. Você pode ser um semeador. Você pode ser um rompedor de caminhos. Ou você pode ser alguém só que vai ser o alvo, esperando que alguma coisa respingue e toque você. Mas eu quero falar nessa noite, que Deus quer trazer ousadia e colocar sede no coração de algumas pessoas. Que a partir de hoje você vai orar diferente. A partir de hoje você vai esperar coisas diferentes. Porque tem algo do céu para ser derramado sobre a tua vida. Tem algo dos céus que vai cair sobre você hoje. Aqueles homens eram homens simples, eram galileus. Mas desceu línguas de fogo sobre eles. Eles foram incendiados e eles incendiaram. Deus vai te incendiar para você incendiar.